Em vez de sair espalhando faísca, tipo, ó, tem que mudar o mundo, vai, toma, faísca, se ela não tem o material para entrar em combustão e pegar fogo, ela não é nada. A política do artista não deve ser a política da faísca, né, de alguém que sai jogando faísca para tudo que é lado, esperando que as pessoas, com uma simples faísca, se encante e busquem uma transformação, porque isso não acontece. Definitivamente isso não acontece. Eu tenho pena das pessoas que se encantam por uma faísca. Mas a política do artista, para mim, tem que ser a política do fogo, talvez a mais maravilhosa das expressões da natureza, né? Que é isso, quando você está aqui e acende o seu fogueira e tem pessoas perto que estão com frio, elas vão te buscar, elas vão, né, estar em volta de você, elas vão ouvir, elas vão se encantar com o movimento do fogo, com as cores do fogo. Toda arte opera num nível simbólico, né? E é por isso, justamente, que ela tem tanta potência. As manifestações artísticas, em si, não operam de maneira velada. Elas operam nessa esfera simbólica. Então, o discurso artístico é um discurso de outra ordem, ele se afasta do discurso verbal. As manifestações artísticas, né, o que a gente chama hoje de arte, elas funcionam em tantos níveis, em tantas camadas para o público, que muitas vezes elas inclusive vão operar em etapas seguintes à contemplação do espectador. Justamente nos anos 70 e 80, em que a gente vai observar essa potência associada à arte conceitual, né? Eu diria ainda que na América Latina isso é muito evidente. Quando se pensa em um momento político onde existe, de alguma forma, um incentivo a uma violência, um incentivo a coisas que não são muito interessantes. Eu acho que ninguém deseja violência, independente de quem seja. Eu acho que a arte e o sensível, eu acho que é nesse lugar que é o poder, a potência da arte, eu acho que é o lugar do sensível. Então, o sensível, ele tem essa capacidade, esse poder de mudar essas coisas, de transformar essas coisas. Quando a galera me perguntava, vai ficar fazendo sua poesia? Claro que eu sabia que não estava fazendo sua poesia, mas eu fazia questão de falar para provocar. Tô fazendo sua poesia, velho. Vai lá pro seu ato ficar balançando bandeiras. Se você acha que isso vai mudar o mundo, vai lá, velho. Boa sorte, eu vou ficar fazendo meu poema. A Fotona aconteceu em 2017, no momento onde a gente começa a perceber um conservadorismo da política, onde a gente começa a perceber esses avanços de uma política mais conservadora no país, e a gente veio com uma provocação de dar uma quebrada nisso. Antes de tudo, é uma série de... O corpo sempre quebra, né? Quando a gente está falando de corpo, a gente está falando de um tema tabu, que ainda é visto algum tipo de resistência na sociedade. E esses temas são muito bem-vindos para justamente gerar uma reflexão, uma provocação. Então o corpo ainda é uma grande ferramenta de debate, né? Político, artístico, sexual. Então a nossa ideia era, por meio da Fotona, quebrar todas essas frentes, né? Então quando a gente fala da cidade, por exemplo, Brasília é muito conhecida ou vista por fora como uma cidade fria, distante, de muito concreto. Então você traz corpo para essa cidade, você justamente joga sangue, você joga pulso para uma cidade que é feita de concreto, que é feita de muito cimento. Então o corpo tem essa vertente de trazer vida a algo morto, né? A arte morta. E sendo essa a capital federal e estando tão próxima, né, das estruturas de poder, é sem dúvida uma potência para quem está em Brasília poder trabalhar a partir daqui. A gente acha que o plano piloto especificamente, a rodoviária, não o plano piloto, a rodoviária do plano piloto, é o lugar mais potente para se criar esse tipo de ação. Por alguns motivos. Primeiro que é um fluxo de pessoas do DF inteiro e de gente de fora do DF, com a rodoviária interestadual. E segundo, por mais que a pessoa não fique para ver a sua performance até o final, o instante que ela ficou na fila para pegar o ônibus dela, que ela prestou atenção em você e ela foi afetada por aquilo e seguiu a trajetória dela, sei lá, de 1 hora, 2 horas, sei lá onde ela mora, mas muitas vezes 2 horas sim de viagem de ônibus.
pensando naquilo que você propôs, algo sutil, ou algo agressivo, ou alguma reflexão nesse sentido. Se ele foi afetado, eu acho que para mim foi importante. Assim, eu acho que o efeito da performance tem isso também, de ir para o lugar onde todos podem ter acesso a essa arte. Entende? Não é um grupo privilegiado, um grupo pagante. Foi uma intervenção na qual eu me apropriei das imagens do sistema de biometria facial dos ônibus daqui do DF. E essa minha inquietação começou logo quando esse sistema foi implantado. Muitas pessoas, pelo menos até ali o momento da performance, não sabiam que essas imagens de fato eram capturadas, e também para compartilhar essas ideias de contra-vigilância, né? Política está associada ao poder, né? Então, o poder, para mim, na verdade, é ter acesso a. Então, o que o Corpus entende que seria esse outro ambiente virtual também seria nesse sentido político, porque você, compartilhando esses conhecimentos, você multiplica esses conhecimentos, você multiplica esses acessos, se multiplica ao invés de esconder o conhecimento. Isso é louvável que aconteça e é fundamental que siga acontecendo, que as pessoas percebam a importância da intervenção cultural na vida delas. Perceba a arte, o teatro, a música e o cinema não como meras ferramentas de entretenimento ou de lazer, mas como fato, como partes fundamentais da formação cidadã, da formação intelectual. E essa característica mobilizadora é, na verdade, o que é particular na arte, né? É o fato dela te provocar e fazer com que você pense em outras realidades possíveis. Essa é a potência artística. Por isso que a arte é tão perseguida, sempre foi. Né? Porque, embora uma parcela da sociedade olhe para a arte e diga: isso não é nada mais do que uma superficialidade, arte é banal, né? Não precisa ter investimento em arte. Por outro lado, o que a gente observa é que em momentos em que a gente encara uma situação de censura, de perseguição política, né, de, mais uma vez, regimes totalitários, a arte é a primeira vítima. O grande trunfo da arte é provocar. Quando eu falo jogo, quando eu falo brincadeira, é esse sentido de provocação, né? Você, ela muda a vida da pessoa. Né? Depois que você tem uma experiência de catarse, sua vida não é mais a mesma. Né? Ela tem uma disponibilidade enorme, imediata de ser política, de estabelecer diálogo, de ser contestadora, de quebrar paradigmas, de ampliar, de reduzir, de recortar, de ir para o controverso, de ir para o polêmico, de questionar o mundano, de mudar paradigmas, de confirmar paradigmas. Toda arte tem potencial para isso. Agora, cabe ao artista saber o que o move. Uma resistência, não é nem uma resistência, porque eu acho que não dá mais para resistir a muita coisa. A questão é resistir, de como a gente vai se reinventar, reviver e de surgirem coisas novas, outras oportunidades,